Só relembrando que amanhã, excepcionalmente, nós teremos palestra. É sempre às quartas-feiras. Porém, o Chico Francisco Ortolandi de Fernandópolis, ele não tinha nenhuma quarta-feira disponível. E nós agendamos para amanhã. Então, às 20 horas, o Chico de Fernandópolis estará aqui fazendo palestra. E são cerca de 100 quilômetros, então a gente pede até encarecidamente que todos que puderem venham para que a viagem dele traga luz a muitas pessoas. Ele é muito bom, nós sabemos. O tema que nós vamos abordar hoje parece insignificante até. Quem sou eu? Que pergunta idiota muitos podem pensar. Quem sou eu? E eu digo que na realidade nós não nos conhecemos, não sabemos verdadeiramente quem somos. É preciso fazer uma distinção inicial: Deus, Criador, e o homem, criatura. Deus é o Pai amoroso, misericordioso, que nos criou. E lá na primeira questão do Livro dos Espíritos, a pergunta é: que é Deus? Algumas traduções trazem também o que é Deus. Porém, a tradução mais coerente, mais lógica é: que é Deus. Por quê? Porque não se pergunta quem é Deus ou o que é Deus. Quando fazemos a pergunta quem, é um ser humano. Deus não é matéria. Deus é imaterial. Portanto, quem não é a pergunta correta. O que é Deus? Quando colocamos o artigo o que, nos dá a ideia de objeto, de coisa. E Deus não é nada disso. Então, o correto é perguntarmos: que é Deus? Daí, já percebemos na primeira pergunta do Livro dos Espíritos a inteligência de Allan Kardec. Que é Deus? E os Espíritos responderam que Ele é a inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Ele é o Criador e nós somos as criaturas, somos filhos de Deus. Para cada um de nós pode se perguntar: quem é você? Quem sou eu? Que é Deus? Porém, não encontramos uma resposta fácil para dizer quem nós somos. Se eu disser: eu sou o Dioraci, vão responder: mas eu não perguntei o seu nome. Quem é você? Se eu disser: sou agricultor, professor, médico, não perguntei a sua profissão. Qual é a sua posição social? Rico, pobre? Também não responde quem nós somos. É bem verdade que essas questões falam um pouco sobre nós. Quando você diz: eu sou médico, já se imagina qual é a sua rotina, qual é a sua função. Porém, não se pode a partir daí afirmar que na condição de médico você é verdadeiramente humano.
Nós temos médicos mercenários, nós temos advogados mercenários, e em todas as áreas nós vamos encontrar seres verdadeiramente humanos, na acepção maior da palavra, e vamos encontrar pessoas que não compreenderam a sua função aqui na terra. Porque na realidade as profissões falam um pouco sobre nós, porém não nos dá a ideia de quem nós somos. Não é a função em si, valorizada pela sociedade ou não, que nos caracteriza também, porque existem pessoas humildes, pessoas que desempenham funções aparentemente sem valor aos olhos da humanidade, mas não pelo olhar de Deus, porque todos têm o seu papel, todos têm o seu valor, porém cada qual dá um direcionamento para aquilo que faz, com amor ou sem amor, apenas por interesses materiais. Então, para dizer quem nós somos, e eu devo adiantar que não teremos hoje a resposta. Não somos capazes ainda de responder verdadeiramente quem nós somos. Por que não somos capazes? Quando alguém diz, eu sei que eu tenho um espírito, já cometeu um engano. Você não tem um espírito, você é um ser espiritual, vivenciando temporariamente uma experiência carnal. Você não é a matéria, você não é o corpo físico, você não tem um espírito, você é um espírito. Nós somos seres espirituais vivenciando experiências transitórias, experiências passageiras. Os nossos corpos físicos são temporários, eles têm prazo de validade. Cada qual vem ao plano Terra com um prazo de validade. É bem verdade que alguns deterioram esse corpo pelo mau uso das faculdades que lhes são concedidas, outros aproveitam melhor, mas nós temos um prazo de validade. Nenhum de nós permanecerá na terra com estes corpos que nos constituem eternamente. Nós viveremos cerca de 80, 90, 100 anos no máximo, ou um pouco mais hoje, né? Alguns chegam a 103, 104, 110, mas o que isso representa diante da eternidade? Então, não tenhamos pressa para nos tornarmos perfeitos, mas não cruzemos os braços também. É muito diferente. Ter pressa é viver acelerado, como nós já vivemos. A sociedade atual, a humanidade de uma forma geral, vive de uma forma desenfreada, desequilibrada, correndo o tempo todo, e não temos tempo para o que é essencial. Qual dentre nós tem parado alguns minutos por dia ou na semana para uma reflexão ou para contemplar a obra divina? Quem à noite encontra um tempo para observar as estrelas, para dialogar com Deus? Porque a obra divina
tão grandiosa como se apresenta, é a prova incontestável de que há um Criador. E se há um Criador, nós estamos destinados à perfeição. Então chegaremos à perfeição de qualquer maneira, todos, indistintamente. Não tenhamos pressa, mas não vacilemos. Aproveitemos a oportunidade que nos foi concedida, que é a existência que estamos hoje vivenciando, né? Estamos tendo uma nova oportunidade, uma nova experiência carnal, e como espíritos imortais estamos aprendendo nos bancos escolares, aprendendo no trabalho, aprendendo no livro da natureza. Porque se nós tivermos olhos de ver e ouvidos de ouvir, como o próprio Jesus recomendava, nós observaremos o que acontece à nossa volta. E o maior livro e o melhor livro que nós temos é a própria natureza. Se observarmos uma semente, para que ela se transforme em uma árvore e produza flores e frutos, ela precisa enfrentar a cova escura. Ela tem que romper a casca para germinar, ou seja, ela passa pelo cadinho da dor. Mas é dessa forma que a semente se torna uma planta viçosa, exuberante, cheia de vida. Assim é o Espírito. Nós trazemos em nós o germen, nós trazemos arquivado na alma essa semente divina que nos conduzirá à perfeição. Todos, sem distinção. Mas para que essa semente frutifique, é preciso romper a casca. E romper a casca é passar pela dor, é experimentar provas, dissabores, angústias muitas vezes, perdas temporárias, porque as perdas são temporárias. Se pensarmos como espíritos imortais que somos, nós não perdemos nada. Nem os nossos entes queridos que nos precederam na grande viagem, porque eles continuam, eles estão vivos, eles nos aguardam na pátria espiritual. Vamos reencontrá-los, vamos conviver novamente. E na condição de seres imortais que somos, aproveitemos cada oportunidade que o Pai nos concede. Então já comentamos que o título não diz quem nós somos. Eu posso ser pós-doutorado, mas esse título não diz exatamente quem eu sou. Muitas vezes o homem simples, inculto, analfabeto, pode ter valores morais muito mais profundos que o PhD, que o doutor. Claro, existem doutores maravilhosos e analfabetos maravilhosos, assim como existem analfabetos orgulhosos e doutores orgulhosos. O título não diz verdadeiramente quem nós somos. O valor de um ser humano não está no título, não está na sua posição social, rico, poderoso,
famoso não está aí também. Por quê? Tudo isso é passageiro. Nós não somos ricos, nós estamos. Nós não somos doutores, nós estamos. Não somos famosos ou poderosos, estamos. É passageiro. E a prova disso é que a morte, quando formos convocados ao retorno à casa do Pai, deixa para trás tudo isso. O título fica, a posição social fica, a fama se dissipa, o poder passa. E o espírito, ao adentrar a porta estreita, não levará nada disso. Daí a interpretação que podemos dar para a porta estreita. No mundo, enquanto agimos no mundo, a porta estreita é aquela que nos convoca à responsabilidade, aos compromissos morais. E no momento da partida, a porta estreita não permite a passagem de bens materiais, nem dos títulos, nem dos bens, tudo fica. Mas levaremos conosco o que fizemos com esses bens que nos foram confiados temporariamente. Não, a consciência não vai nos perguntar o que tínhamos, e sim o que fizemos com aquilo que nos foi emprestado temporariamente. Como é que nós canalizamos a inteligência, os bens materiais, o poder? Como é que nós direcionamos? Que uso eu fiz da inteligência, dos bens, de tudo aquilo que a vida me proporcionou? Eu posso usar a minha inteligência para o bem ou para o mal. E com esse direcionamento que se dá ao que nos foi concedido, é que nós prestaremos contas. E não haverá um tribunal a nos julgar. Nós entraremos em contato com a própria história, porque tudo está registrado em nós mesmos. E assistiremos como protagonistas a própria história de vida. E vamos participar de forma ativa daquilo que nós fizemos. Vamos ao encontro da plantação. Vamos ao encontro da colheita. A semeadura é agora, enquanto aqui estamos. E a colheita vai se dando ao longo da vida. E quando deixarmos para trás os invólucros carnais, os corpos físicos, iremos ao encontro de uma forma mais ampla de tudo que nós semeamos. Então, orgulho, egoísmo, sentir-se superior, quer seja pela inteligência, pela posição que ocupa na sociedade, é ignorância. Porque fica, não nos pertence. O Dr. Décio Iandoli Júnior, ele é um médico que atua em Campo Grande. Ele é professor, doutor, ele leciona na universidade e é espírita.
tornou-se espírita depois de formado. Tornou-se espírita através das AMEs. O que é AME? Associação Médico Espírita. Existe hoje as associações médicos espíritas e ele participa de uma AME, de uma associação médico espírita. E ele já tem livros lançados, faz palestras no Brasil e no exterior. E quando ele chega para fazer palestra, ele é muito valorizado, porque ele tem um conhecimento amplo. E ele disse em uma de suas palestras, tem muitas pela internet, ele disse que estava numa cidade e alguém comentou: olha, nós viemos de Araraquara, estava bem distante, para podermos vê-lo e assistir à sua palestra. Ele disse que na volta para casa, ele pensou: mas o que eu tenho de especial? Ele estava se valorizando bastante, nesse momento. E em sua prece, ele perguntou mentalmente a Bezerra de Menezes: Doutor Bezerra de Menezes, se possível, desvende um pouco do meu passado, através de uma comunicação, de alguma forma que eu possa saber quem eu fui, quem eu sou, o que eu trago de existências anteriores, de reencarnações anteriores. Isso era num domingo. Na segunda-feira ele foi ao centro, lá em Campo Grande, mas se esqueceu da sua oração. Teve o trabalho mediúnico, mas quando ele já estava saindo do centro, ali aconteciam muitas atividades, ele já estava indo para o carro, uma médium chamou: Doutor Décio, um espírito deu uma comunicação hoje, trazendo um recado para o senhor. O espírito disse que é um enviado de Bezerra de Menezes e pediu para lhe dizer que o senhor está no ambiente, na posição que o senhor fez por merecer nesta existência, mas que o senhor precisa trabalhar mais. Você não quis nunca mais perguntar nada para o Bezerra de Menezes, porque ele esperava ouvir algo mais, sobre a sua vida. Nós fomos muito piores do que somos hoje. Estamos na melhor condição, já conquistamos alguns valores morais, poucos é bem verdade, falta muito para chegarmos à perfeição, mas se quisermos saber o que éramos ou o que fazíamos em existências anteriores, basta pensarmos: como eu sou hoje? Eu tenho muito orgulho, egoísmo, vaidade? Eu era pior. Eu era pior. Pronto, não precisa se preocupar em desvendar o que éramos em existências anteriores. Você era pior do que é hoje. Estamos evoluindo, estamos crescendo. Emmanuel nos traz um trecho de uma mensagem em que ele diz assim: um dia, nas alfândegas da morte, toda bagagem daquilo que não necessitas ser-te-á confiscada. Entretanto, as leis divinas determinarão recolhas com avultados juros de alegrias tudo que destes do que és, do que fazes,
do que sabes, do que tens, em socorro dos outros. Então, observemos. Um dia nas alfândegas da morte. Alfândega todos nós sabemos, né? Ali nós vamos prestar contas, vamos pagar, enfim, nas alfândegas da morte, quando formos chamados, toda a bagagem daquilo que não necessitas, título, posição social, fama, poder, dinheiro, carro, tudo isso ser-te-á confiscado. Lógico, levaremos conosco? Vai ser confiscado, fica aqui mesmo. Ser-te-á confiscado. Entretanto, olha aí, as leis divinas determinarão que a gente recolha, nesse momento da passagem, com juros de alegrias, tudo aquilo que nessa trajetória nós oferecemos aos outros. É por isso que Francisco de Assis, em sua oração, diz: é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é compreendendo que se é compreendido. Na realidade, nós temos aquilo que doamos, aquilo que oferecemos ao irmão que necessita, temos na alma, como valor moral que levaremos conosco. Porque na realidade nós não temos nada de bens materiais, somos meros usufrutuários. É usufruto, a gente deixa, não nos pertence. Então o que eu tenho verdadeiramente é o que eu faço com aquilo que o Pai maior emprestou-me para essa caminhada, inclusive a inteligência. Se eu não usá-la para o bem, eu vou responder por isso. Se eu não usar a inteligência que foi desenvolvida, é bem verdade, cada um desenvolve, porque a inteligência ainda é algo que nós precisamos trabalhar para desenvolver. Porém, se eu tiver a inteligência, mas não tiver amor, nada eu tenho. Porque a inteligência por si só, sem o trabalho no bem, adianta eu acumular conhecimentos se eu não repasso, se eu não compartilho com os meus irmãos? É egoísmo, é vaidade, é orgulho. Então é preciso compartilhar, e compartilhar da melhor forma, porque muitos fazem uso daquilo que sabem para ludibriar, para enganar, para distorcer. Quantos advogados famosos tiram proveito do seu conhecimento, lesando o pequenino? Quantos médicos mercenários ganham somas assustadoras, explorando, não oferecendo nada com amor? É por isso que o título não diz quem nós somos, a inteligência não diz quem nós somos. Na realidade, nem nós sabemos verdadeiramente. Por que não sabemos? Quem faz uma análise séria, sincera, de quem a gente é? Normalmente nós dizemos: eu não sou orgulhoso, eu não sou vaidoso, eu sou bom. A gente coloca em grau elevado algumas virtudes que ainda são incipientes, elas estão surgindo, são pequeninas, e nós nos colocamos
como pessoas bondosas, maravilhosas. E não somos. Falta muito. Tentamos ser, alguns tentam ser, mas ainda não somos. Quando eu digo, não sou vaidoso, não sou orgulhoso, não sou egoísta, é amor próprio excessivo, é vaidade, é vaidade. Nós somos um pouco de tudo isso. Temos um pouco de orgulho, de vaidade, de egoísmo, uns mais, outros menos. Se estamos na terra, é porque ainda somos imperfeitos, né? No livro Paulo e Estevão, este é um livro que nós todos precisamos conhecer. É um livro grosso, psicografia do Chico, pelo Espírito Emmanuel, conta a vida do apóstolo Paulo, que era Saulo de Tarso, Saulo que vivia em Tarso. Mas quando ele se converte ao cristianismo, ele passa a se chamar Paulo. Ele deixa para trás aquela personalidade que ele tinha como Saulo, porque até então ele fora um homem rígido, exigente, valorizava a lei de Moisés e perseguia os cristãos. E só quando na estrada de Damasco, lá no deserto, né, a caminho de Damasco, é que ele ouve uma voz. Era Jesus, uma luz intensa, e ele ouve: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele então pergunta: quem sois? E ouve: sou Jesus, que já havia deixado o corpo físico e prosseguia em espírito. Sou Jesus. Naquele instante, ele cai do cavalo, fica cego por 3 dias, e só nesse período da cegueira é que ele passa a olhar-se para dentro. Ele passa a analisar, ele coloca em revista a sua vida, o que ele fez, como ele agiu, e ele pensa, porque ele tinha tudo. Saulo tinha tudo. Eram pais ricos, inteligente, poderoso, jovem, belo, tinha tudo: fama, poder, beleza, inteligência, riqueza. Ele era da Suprema Corte, né? Ele era da Suprema Corte. Da Suprema Corte, exatamente, Didi. Ele era da Suprema Corte. Mas faltava algo mais. Ele dizia assim para si mesmo: tenho tudo, mas não tenho o que eu mais procuro, a paz de espírito. Tenho tudo, mas fui encontrar a paz entre aqueles homens que eu persegui, porque ele via que aqueles que eram condenados à morte por ele, próprio Estevão, que ele condenou a ser apedrejado, mantinham uma serenidade diante da morte, uma paz de quem está completo, de quem recebeu a água viva da vida, a água viva, lógico, da vida, né? Quem recebeu essa água pura. Ele tinha tudo exterior, mas não tinha paz de espírito. E é a partir daí que ele começa a se transformar, que ele se torna cristão, e até o final da sua vida ele vai propagar a mensagem de Jesus. E Gamaliel era um mestre, era um conhecedor da lei de Moisés. E Paulo de Tarso, Saulo, à época, né,
tinha aprendido muito com Gamaliel, mas Gamaliel já era agora também um convertido aos ensinamentos do Cristo. E Gamaliel diz assim a Paulo de Tarso: meu filho, adaptarmos-nos ao Evangelho é descobrir um novo país cuja grandeza se perde no infinito de nossa alma. Adaptarmos-nos ao Evangelho é descobrir um novo país, um país muito grande e que se perde no infinito de nossa alma. O que é esse infinito de nossa alma? São as potencialidades que nós trazemos. Nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes, porém, nós trazemos a semente da bondade, nós trazemos a semente da compreensão, a semente da fraternidade, do amor sem limite, do amor que não olha a quem, do amor que não observa a posição social, título, ama simplesmente, ama do mendigo ao presidente da República, sem distinção, porque somos todos iguais, mas nós temos as sementes. Assim como a semente da árvore precisa passar pela cova escura para desenvolver o potencial que existe nela, né? Você que faz agronomia, né? Existe ali a semente, é uma promessa de vida, é uma promessa, mas para que ela se concretize, ela tem que passar também pelo sofrimento, ela tem que romper a casca. E qual é a casca grossa que nós trazemos? Das mazelas, da nossa incompletude. Nós não somos completos, nós precisamos fazer com que esses potenciais se transformem em realidade. Fazer germinar, desenvolver, produzir flores e frutos. Jesus já é este ser, Jesus já não é a semente, Jesus já é essa árvore frondosa que produz flores e frutos, que nos traz abundância, vida, plenitude. Mas um dia nós desenvolveremos esses potenciais que estão ainda latentes, estão na alma, desenvolveremos. Essa é a grande promessa da doutrina espírita. É a grande certeza da imortalidade e do nosso aperfeiçoamento. Nós aprenderemos tudo de todas as ciências e principalmente da ciência de amar. Aprenderemos tudo com o cérebro físico, lógico, que vamos adquirindo alguns conhecimentos limitadíssimos, enquanto na esfera física, mas com as sucessivas reencarnações vamos adquirindo essa bagagem cada vez mais ampla. Hoje, mesmo aquele que é doutor, ele é doutor em uma área, e mesmo assim, ele não tem todo o conhecimento daquela área. O doutor em botânica, ele não sabe tudo de botânica.
O doutor em anatomia ou em fisiologia não sabe tudo. Em nenhuma área. Nem naquela em que nos tornamos doutores. E aí nos sentimos orgulhosos daquele título, né? Eu fiz um mestrado, um doutorado. Ótimo, que bom, é importante, é valioso. Porém, precisamos canalizar isso para o bem. Isso é fundamental, canalizar para o bem. O homem moderno, o homem atual, hoje já se fala, existe até aí o pós-moderno, ele já lançou a sonda da investigação para devassar a matéria. O homem já descobriu as partículas subatômicas. O homem já descobriu que o espaço é incomensurável. O homem já lançou através dos telescópios o seu olhar para constelações que estão a 13 bilhões de anos-luz da Terra. O que isso significa? Quando a gente fala em ano-luz, a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. E o homem já conseguiu, através da tecnologia, através da ciência, lançar o seu olhar para constelações que estão a 13 bilhões de anos-luz. Ou seja, essa luz à velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, essas constelações, a luz que é lançada agora, ela vai demorar 13 bilhões de anos para chegar à Terra. Imaginemos a distância. E isso não é nada diante do universo. Mas se o homem já lançou a sonda da investigação no microcosmo e no macrocosmo, nas partículas infinitamente pequenas, e para o que é grande, o universo, ele continua com os mesmos anseios, com as mesmas expectativas, com os mesmos questionamentos. Quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? Por que o homem sofre tanto? Porque alguns nascem em berço de ouro e outros passam por tantas dificuldades na miséria. Por que tantas diferenças? As mesmas perguntas continuam angustiando o ser humano. Por que nós lançamos o olhar para fora? Nós fazemos pouca introspecção, pouca análise interior. Não, eu sou egoísta? Sou. Eu preciso trabalhar isso. Eu preciso me melhorar. Eu sou egoísta, sim. Essa é a verdadeira coragem, né? Mas nós ainda não temos. Nós nos dizemos cristãos e vivemos como materialistas. A maioria. Nós. Praticamente, Carlinhos. Praticamente. Então nós trazemos em nós o passado, o presente e o futuro. O que significa isso? Nós não somos espíritos milenares. Somos espíritos milenares. Nós não fomos criados no momento da concepção desta encarnação. Nós já existíamos e continuaremos vivendo. Então nós trazemos o passado em nós. Onde está esse passado? Está arquivado no inconsciente profundo. Porque o consciente
é uma parcela mínima. Então, quando eu digo, eu sou de Uraci, eu nasci em Junqueira, né, minha terra, nossa terra querida, né, eu nasci em Junqueira em 1958, portanto já tenho 60 anos, sou jovem, né? Eu não estou dizendo quem eu sou. Isso é uma parcela mínima, pequena do que eu sou. Eu sou um espírito milenar. Quantas outras experiências, quantos outros corpos nós já tivemos? Provavelmente já vivemos na Europa, na Ásia, na África. Consequentemente, já falamos outras línguas. Nós já fomos brancos, negros, amarelos. Já fomos doutores e analfabetos. Brancos, negros, já havia dito, né? Somos essa mistura. Somos tudo isso. Então eu sei quem eu sou, todas as experiências que eu já tive, mas um dia nós saberemos. Olha que maravilha! Um dia eu vou descobrir isso no plano espiritual? Sim, vagarosamente, mas vamos. Um dia vamos. Não sei quando, mas saberemos. Quanto maior a evolução espiritual, maior a bagagem de conhecimento de quem verdadeiramente nós somos. Parece utopia, né? Mas a ciência já está comprovando tudo isso. A ciência já vem lançando luz em relação à reencarnação. A ciência já vem lançando luz em relação à mediunidade. Pesquisas feitas em universidades, estudos sérios realizados nos campos universitários. Tem até disciplina agora, espiritualidade. Né? Espiritualidade no curso de medicina, né? Já existe. Só a gente pegar, assim, e dividir 2018, que nós estamos hoje, né? Divide por 80 anos, vê quantas encarnações nós já tivemos. E anterior. E anterior, é verdade. Então, você pega aí, é uma imensura de... Sim, são milênios e milênios, né? Milhões até de anos. É verdade. Quantas reencarnações nós já tivemos? Quantas experiências, como homens e mulheres, porque o espírito é assexuado. O espírito em si, né? Ele é assexuado. Claro, quando nós temos que aprender tudo dos dois gêneros, nós temos que aprender tudo na condição de pobres, ricos, negros, brancos, sentir na pele a discriminação que muitas vezes nós promovemos. É preciso pensar em tudo isso. Você não é o que imagina ser. Somos grandes, porém, grandes em potencialidades a serem desenvolvidas. Mas ainda temos muito a aprender, muito a avançar, muito a evoluir. Já saímos do estágio primitivo, já saímos das cavernas, já avançamos bastante, mas ainda falta muito, muito mesmo. Não podemos desanimar, sem pressa, mas sem cruzar os braços. É o que nós comentávamos há pouco, né? Não precisa pressa, você mesmo disse. Não precisa pressa. Devagar a gente vai vencendo tudo. E é por aí. Porque a pressa faz com que a gente não avalie a grandeza da vida. A pressa faz com que a gente se distancie de nós mesmos.
da essência, do que somos interiormente. Então é preciso trabalhar constantemente. E onde nós vamos encontrar a água da vida? Nos ensinamentos de Jesus. O Evangelho nos dá o mapa da fonte. Nos poços do mundo nós não encontramos a alegria verdadeira. E quais são os poços do mundo? Fazendo uma analogia, né, com o poço d'água. Quais são esses poços do mundo? São os prazeres do sexo, são os prazeres do dinheiro, que o dinheiro proporciona, da fama, do poder, do título. Essa água não nos sacia. Essa água do mundo não é suficiente. Nós precisamos da água viva do Evangelho, porque o Evangelho nos dá o mapa da fonte. E aí a alegria é duradoura, é verdadeira, é plena, é profunda. Não vamos prosseguir. Já tivemos uma boa ideia, né, do que somos, espíritos imortais. Não somos a carne. A carne um dia vai se decompor em um túmulo. Deixaremos para trás o invólucro físico, mas prosseguiremos com um corpo espiritual, que é o perispírito. Continuaremos existindo. Jamais morreremos. Essa é a nossa essência. Seres imortais, destinados à perfeição. Conquistaremos as alegrias verdadeiras. E, se quisermos dar os primeiros passos, procuremos colocar em prática os ensinamentos de Jesus. É o mapa da fonte. É o direcionamento seguro para a nossa jornada. Respondi quem nós somos? Não, eu não respondi. Eu disse apenas que somos espíritos imortais, com muitas potencialidades. Vamos desenvolvê-las, mas ainda não sabemos o que trazemos do passado. Está arquivado, está no inconsciente, que Jung chamava de inconsciente coletivo. E a doutrina espírita vem nos mostrar como as conquistas morais já realizadas por nós mesmos. Mas já temos uma ideia de que somos muito mais que a matéria. Porque matéria nós não somos. Nós estamos temporariamente num corpo, mas somos espíritos. Essa mensagem que trazemos para a noite de hoje, e que a gente se conheça cada dia um pouquinho mais. Muita paz e que Jesus nos ampare.